Dar continuidade aos nossos estudos Home Learning. Estaremos falando nessa videoaula sobre forças intermoleculares. São as ligações que resultam da interação entre moléculas, isto é, mantém unidas moléculas de uma substância. Atenção, estou falando sobre forças de uma molécula interagindo com outra, e não dos átomos dentro dessa molécula interagindo entre si. Embora seja importante saber a relação entre os elementos formadores de uma molécula, para entendermos como que uma molécula interage com a outra. As ligações intermoleculares podem ser classificadas em dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo instantâneo, dipolo induzido, que também é chamado de forças de dispersão de London ou forças de Van der Waals, e ligação de hidrogênio. Então, são três interações intermoleculares que estarei falando. Dipolo permanente, que é a primeira. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é outro tipo de força intermolecular. E ligação de hidrogênio, que é a última. Interação dipolo permanente, dipolo permanente. Vamos observar uma única molécula aqui do meu HCl, ácido clorídrico. O cloro é bastante eletronegativo. Isso significa que ele atrai com bastante força os seus elétrons, mais o elétron que ele compartilha na ligação covalente com o hidrogênio. Assim sendo, o elétron do hidrogênio fica mais próximo do cloro do que de si, do que do seu núcleo, do que do átomo de hidrogênio. Assim, o cloro fica mais negativo do que o hidrogênio, criando um dipolo, ou seja, dois polos, onde eu tenho uma região positiva que não há elétrons, que é a região do hidrogênio, e uma região negativa onde há mais elétrons do que prótons, que é a região do cloro. As moléculas com polos positivos e negativos se alinham entre si, apontando o polo positivo de uma ou aproximando o polo positivo de uma para o polo negativo da outra, criando assim interações entre essas moléculas. Essas interações são fixas sempre a partir do momento da criação de uma molécula de HCl, de ácido clorídrico, passa-se a existir o dipolo permanente, passa a existir regiões positivas e regiões negativas nessa molécula. Por isso recebe esse nome, interação dipolo permanente de uma molécula que tem dois polos, esses polos são permanentes, com outra molécula. Em uma molécula polar, sua extremidade negativa atrai a extremidade positiva da molécula vizinha. O mesmo ocorre com sua extremidade positiva, que interage com a parte negativa de outra molécula vizinha. Interação dipolo induzido, dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Nas moléculas apolares, ou seja, moléculas onde naturalmente não ocorre atração de um elétron para um determinado átomo, uma nuvem de elétrons se encontra em constante movimento. Aqui está como exemplo os átomos de hidrogênio que formam o H2, que é a temperatura ambiente, é o gás hidrogênio. Se, durante uma fração de segundo, essa nuvem eletrônica estiver deslocada para um dos extremos da molécula, pode-se dizer que foi criado um dipolo induzido, isto é, por um momento a molécula possui dois polos. Observe a seguinte situação. Imaginamos que este círculo branco que está em movimento seja aí o par de elétrons compartilhados por esses dois núcleos atômicos, por esses dois átomos de hidrogênio. Perceba que em determinado momento, uma das nuvens eletrônicas ficará num extremo, enquanto a extremidade de outra molécula não há elétrons nenhum. Nesse momento, cria-se uma situação de polos, pois eu tenho os elétrons em uma extremidade que está negativo, e na outra extremidade, como não há elétrons,
ficaria positivo. Assim, quando eu consigo uma situação em que os elétrons ficam alinhados de um extremo e uma região sem elétrons alinhado de outro, entre duas moléculas diferentes, a parte sem elétrons de uma molécula, que está positiva, será atraída para a parte com elétrons da outra. Eu digo que a primeira foi o dipolo instantâneo, onde ela formou uma situação onde eu tenho um polo negativo com muitos elétrons ou com elétrons e um dipolo e uma parte aí desse dipolo que é o polo positivo com pouco ou nenhum elétron, que será atraído pela parte contrária da outra molécula. Um caso extremo de atração de polo ocorre quando temos o hidrogênio ligado a átomos pequenos e muito eletronegativos, especialmente o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Esses três atraem com muita força os elétrons aí do hidrogênio. Esta forte atração chama-se ligação de hidrogênio. Em antigas literaturas, em livros antigos, também é chamado de pontes de hidrogênio, sendo verificado nos estados sólidos e líquido. Olha aqui o exemplo. Neste caso, o flúor, em sua molécula, atrai com força extrema o elétron do hidrogênio. E não apenas ele atrai o elétron do hidrogênio, se tornando negativo, como ele atrai com muita força o hidrogênio de outra molécula que está positivo. Esta é a interação intermolecular mais forte das três, seguindo a seguinte hierarquia. A interação intermolecular mais forte é a ligação de hidrogênio, antigas pontes de hidrogênio, seguida pela dipolo permanente, que é a segunda mais forte. E a mais fraca é a dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, também chamado de forças de London ou forças de Van der Waals. Vamos deixar claro, existem três. Qual é a mais forte das três? Ligação de hidrogênio. Na sequência, dipolo permanente, que é a segunda mais forte. E a menos forte, a mais fraca de todas, é a dipolo instantâneo, dipolo induzido. As ligações de hidrogênio são mais intensas que as forças de polo permanente. E essas mais intensas que as interações de polo induzido. Aqui eu tenho um desenho que representa moléculas de água. Perceba que o oxigênio atrai o flúor. Como saber quando que são ligações de polo permanente, de polo induzido? De polo permanente, você tem ali moléculas com elementos com grande atração por elétrons, com outros elementos com pouca atração. Por exemplo, o dipolo permanente do ácido clorídrico. Você tem o cloro, que atrai com bastante força os elétrons do hidrogênio, e isso é fixo, é permanente. Opa! A minha luz aqui. Quando você tem a formação do ácido clorídrico, fica uma região da molécula positiva, que é o hidrogênio, sem elétrons, e uma região negativa, que é o cloro com bastante elétrons. Tá. A dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é o segundo tipo. Você tem ali forças, moléculas apolares. Exemplo, o O2, o CO2, o H2, O2, oxigênio gasoso, CO2, dióxido de carbono, H2, hidrogênio gasoso. São moléculas que são apolares, porém, com o movimento dos elétrons, das nuvens eletrônicas desses elementos que formam a molécula, em determinado momento eles podem, pelo próprio movimento natural que existe desses elétrons, em determinado momento eles podem se alinhar, um lado que está com muito elétrons com um lado que está com pouco elétrons da outra molécula.
Então, de polo induzido, de polo instantâneo, ok? E as ligações de hidrogênio, ela ocorre sempre que existir ligação entre o oxigênio e hidrogênio, o flúor e hidrogênio e o nitrogênio e hidrogênio. Com esses três elementos, o hidrogênio cria pontes ou ligações de hidrogênio, ok? A água, ela é formada por oxigênio ligada a hidrogênios. Então, a água forma ligações de hidrogênio, representadas aqui nessa imagem. Vamos tentar responder uma questão para a gente treinar um pouco? Vamos lá. Na seguinte estrutura estão representadas moléculas de água unidas entre si por ligações. Dá uma paradinha aí e tenta resolver. Voltamos. Vamos ver se você acertou? A questão quer saber como que as moléculas estão unidas entre si. Por ligações covalentes? Não, pois as ligações covalentes ocorrem entre os átomos das moléculas e não entre as moléculas. Por ligações iônicas? Também não, porque isso não ocorre entre moléculas. Por ligações de hidrogênio? Com certeza, esta é a resposta correta. Vamos para uma segunda questão? As festas e eventos têm sido incrementadas com efeito de névoa intensa do gelo seco, o qual é constituído por gás carbônico. Vamos tentar, no caso, gás carbônico solidificado. A respeito desse fato, pode-se afirmar que, vamos tentar responder, dá uma pausa aí no seu vídeo e a gente volta já. É a E que é a correta. 3. Vamos fazer mais uma? Há um frasco graduado contendo 50 ml de álcool etílico. Foram adicionados 50 ml de água, sendo o frasco imediatamente lacrado para evitar percas por evaporação. O volume da mistura foi determinado, verificando-se que era menor do que 100 ml. Então você pegou 50 ml de álcool e adicionou 50 ml de água. Tampou para não perder nada e deu menos do que 100 ml. Ué? Todo o processo foi realizado a temperatura constante. Com base nessas informações, é correto afirmar? Leia aí as alternativas, dá uma paradinha no vídeo e tente responder. Vamos lá? Será que você acertou? Os volumes das moléculas de ambas as substâncias diminuíram após a mistura. Os volumes de todos os átomos de ambas as substâncias diminuíram após a mistura. Observe, a A diz que as moléculas ficaram menores, os volumes diminuíram. A B diz que não, que os átomos das moléculas é que diminuíram. A C, a distância média entre as moléculas vizinhas diminuiu após a mistura. E a D, ocorreu reação química entre a água e o álcool. A E, nas condições descritas, mesmo que fosse misturar 50 ml de água e outros 50 de água, o volume final seria inferior a 100 ml. Com certeza, a resposta correta é a letra C. Por quê? Quando você mistura água com álcool, a água possui o oxigênio ligado a hidrogênio e o álcool possui uma região da molécula, né? O álcool etílico, que é o etanol, possui uma região da molécula que possui a hidroxila, o OH, e a hidroxila, o OH, essa região da molécula que tem oxigênio e hidrogênio, faz ligações de hidrogênio com a molécula de água, que é o H2O. Por isso, elas ficam mais próximas do que quando elas estão sozinhas em diferentes embalagens, em diferentes frascos. Galerinha, esta aí foi a nossa videoaula. Dê uma caprichada aí nos seus estudos, faça aí as atividades e até a próxima. Tchau!